Olá, caro ouvinte. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui para responder uma pergunta acerca da Trindade, se é bíblica ou não. A primeira coisa que nós queremos aqui realçar é que a palavra bíblica, quando estamos a dizer se algo é bíblico, estamos a nos perguntar se algo é bíblico ou não, significa que estamos a perguntar se aquilo está dentro da Bíblia ou não. Então, hoje nós vamos falar da Trindade, se ela está na Bíblia ou não. Um dos textos mais usados para falar sobre esse tema, o princípio desse tema tem sido em Gênesis 1, versículo 26. Então, nós vamos começar mesmo por este verso. Vamos tomar a leitura no verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Então, é dessa forma que aqui o que tem o termo que aparece, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, este é o plural que se encontra, esses termos plurais que se encontram dentro desse texto. Depois tem o capítulo 11, verso 8, que diz o seguinte, verso 7. Eia, deixamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua do outro. Olha, dizia isto, os termos plurais são deixamos e confundamos. Então, esses termos aparecem no livro de Gênesis, demonstrando que era mais de uma pessoa, ou seja, neste lugar, estavam neste lugar, e que provavelmente estariam dois ou mais de elementos num só sítio. Mas a verdade é que, se nós pararmos por estes textos, se nós encararmos na realidade, os textos não mostram o número ou a numerologia dos personagens, ou seja, não mostra o número exato das pessoas que estavam ali. Não vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 1, 26 ou 28, assim sucessivamente. Não vamos encontrar o número de pessoas que estavam ali. Nem em Gênesis 11, versículo 7, também encontramos o número de pessoas que estavam ali. Então, não temos como dizer que a Trindade está nestes textos. Vamos examinar mais outro texto, Isaías, pessoal, os amados, para abrirem no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Encontramos o termo que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, os termos plurais são, a quem enviarei e quem irá por nós. Ou seja, o termo plural é, quem irá por nós? Então, são mais de uma pessoa que se encontra neste lugar. Então, estes mais de uma pessoa, que são mais de uma pessoa que queria enviar alguém no lugar delas. Então, o texto também não mostra o número de pessoas que estavam ali. Mas, se nós desenrolar esse corpo do capítulo, ou esse todo o capítulo, vamos encontrar que haviam 7 pessoas. Ou seja, a pessoa máxima de todos, que é Deus. Ainda vamos começar primeiro, vamos ainda começar com o verso 2. Diz assim, é melhor começar no verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamavam um para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E a base do limiar moveu-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma Atenas, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vemos que não há, mesmo se nós continuarmos a ler, não há números de serafim. Não há número de serafim nesse corpo desse todo texto ou em todo o contexto. Aqui não aparece nenhum número de serafins. Pois o texto aqui, o primeiro texto só diz que havia serafins ao seu redor. Os serafins é que tinham 6 asas. Texto palavra que me fez confusão. Mas se nós analisarmos aqui, os serafins eram enumerados. Então, não há nenhuma ligação que diz que havia 3 serafins ou haviam 3 pessoas. A pessoa que aparece no trono é única, que é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos era para representar o chefe de todos os exércitos. Ou seja, para representar Deus, que é o Senhor de toda a criação. Então, só ele estava sentado no trono e os serafins estavam ao seu redor. E os que estavam ao seu redor clamavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, este Senhor dos Exércitos é que os serafins louvavam. Então, dessa forma, não há evidência também da Trindade nesse texto. Vamos continuar. Vamos pular para o livro de Jó. Vou pedir aos amados para ler o livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 até 7. Eu estou no versículo 1. Vou tomar aqui a leitura. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, que se é que o sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra da esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Olha, aqui diz claramente que Deus, se nós prestarmos atenção no verso 6 e 7, diz assim: sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra da esquina? Ou seja, no verso 5 ele diz assim: quem fixou as medidas? Ou vamos começar no verso, mais ou menos, verso 2. Quem é este que os... Não, verso 3. Agora cinge os teus lombos e eu te perguntarei e tu me responderás, certo? Nós vamos preparar os nossos corações porque o Senhor vai nos perguntar. E ele vai dizer assim: onde nós estávamos quando o Senhor lançava os fundamentos da terra? Ou quando o Senhor estava a criar a terra? Deus está a pedir a Jó para fazer esclarecer todas as coisas. Se é que Jó tivesse ou tinha entendimento. Quem deu medidas, quem meteu as medidas da terra, e se é que Jó sabe, e quem mediu com o cordel, ou seja, com o instrumento de medida, ou sobre quem foram firmadas as bases, ou seja, as bases da terra estão fixadas aonde?
ou quem assentou a pedra da esquina, ou quem meteu a primeira, o bloco do canto, ou a pedra do canto da terra. Então, no verso 7, onde vem a questão? Diz, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, ou seja, naquela altura, quando as estrelas da manhã cantavam, estrela se refere a anjos, e todos os filhos de Deus bradavam de jubilo. Também os filhos de Deus louvavam, saltavam de alegria, ou seja, é a mesma coisa, é os anjos que são os filhos de Deus. Então, naquela altura em que Deus estava a criar os seres, ou seja, as coisas, aqui a terra e todas as coisas, os anjos estavam presentes. Estavam presentes neste local. Estavam presentes, eles louvavam, cantavam, alegravam-se vendo Deus a criar. Então, é dessa forma que em Gênesis 1, versículo 26, aparece a palavra façamos. Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Não é porque Deus são 3 ou 4 ou 2 que constituem Deus, não. Deus é um. Assim que, conforme vimos no livro de Isaías, capítulo 6, verso 1 até 8 ou até 13, onde nós encontramos Isaías a ver o Senhor sentado no seu trono. Simplesmente o Senhor que sentou no seu trono e os serafins voavam ao seu redor, ou seja, estavam ao seu redor. É dessa forma que, ao perguntar quem iria por eles, Deus inclui a pergunta a presença dos serafins, ou seja, inclui na pergunta a presença dos serafins. Deus não excluiu a presença dos serafins, porque os serafins estavam ao redor de Deus e estavam no seu comando. Então Deus não poderia excluir a presença dos serafins. Dessa forma seria aquilo que chamam de soberba. Então Deus não se ensoberbeceu, Deus se humilhou, colocou uma palavra como se fosse dirigente, ou palavra de dirigente, e não palavra de alguém que se diz chefe. Então é dessa forma que vemos as palavras aparecerem em plural, meus amados. É porque Deus tem aparecido, ou seja, tem andado com seu exército. A mesma coisa aconteceu em Gênesis 11, quando Deus separa as línguas. Deus não estava a andar os 3, não. Não estavam a andar os 3. Agora, vamos para o livro do Novo Testamento. Vamos no Novo Testamento. Alguém vai perguntar, não, mas ali o amado... E alguém pode até perguntar isso, conforme a pergunta nos foi dirigida há tempos atrás. Em Mateus, eu vou pedir a todos que acompanhem com muita atenção no que nós estamos a tratar. Se trata de Deus, que nós adoramos todos os dias, que nós falamos que Ele virá. Estamos a falar desse Deus. Mas em que tempo Deus foi predito, ou seja, foi dito que Ele é constituído por 3? Eu gostaria ainda, antes que vamos tomar a leitura no livro de Mateus, gostaria de ir ainda ao dicionário para vermos o significado de Trindade. Trindade Trindade significa um só Deus em 3 pessoas, ou seja, Deus é só um, mas em 3 pessoas, ou seja, esse um próprio Deus é constituído por 3 pessoas diferentes, que é um só Deus em 3 pessoas distintas. Ou distintas significa diferentes. Divindade tríplice nas religiões pagãs, ou seja, é divindade, ou divindade é um ser divino. Esse ser divino é só para as religiões pagãs. Portanto, há aqui um pormenor que nós devemos levar em conta, que essa doutrina é dos pagãos, não dos cristãos. Vamos pegar o Mateus capítulo 3, versículo 13, e vamos ler até adiante. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão,
para ser batizado por ele. Mas João impedia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Vamos deixar esse verso. Vamos pular para o 15. É melhor até 16. 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, temos aqui Jesus a ser batizado. O texto diz que assim que Jesus foi batizado, assim que Jesus estava a sair, assim que Jesus estava a sair da água, levantou da água, e o céu se abriu para ele. Ou seja, tinha nuvens, se calhar, nos céus, e o céu, naquele momento que sai da água, as nuvens desapareceram, o céu ficou claro. E uma voz o Espírito de Deus desceu em forma corpórea e pousou sobre Jesus. Analisemos os termos, devagar. Vamos começar de novo. Devagar. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito Santo de Deus. Atenção. E viu o Espírito Santo de Deus. O Espírito é de quem? Conforme nós ouvimos, é o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Atenção, o Espírito Santo é de Deus, certo? E continuando, nós vamos encontrar que uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o Espírito é de Deus, o Filho é de Deus, porque Deus disse: este é meu filho. Então, o Espírito é de Deus, o Filho é de Deus. Então não tem ali uma ligação com a Trindade, com aquilo que diz conceito da Trindade. Nas Escrituras Sagradas não vamos encontrar a palavra Trindade, mas simplesmente vamos encontrar divindade. Divindade quer dizer ser divino, ser subnatural, ser invisível, ser poderoso, que predomina todos os mundos. Então, a Trindade não existe neste texto. Se nós continuarmos, ainda vamos encontrar o próprio livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até 20. Eu gostaria de levar até 19, simplesmente 18 e 19. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, ali também não tem um conceito da Trindade. Porque primeiro encontramos Pai, depois encontramos Filho, que o Pai disse: este é meu Filho amado, e depois encontramos o Espírito Santo que desceu de Deus para Jesus. Então não tem o conceito da Trindade. Vamos procurar N textos nas Escrituras Sagradas, não vamos encontrar nenhum texto que vamos falar ou que vai nos dizer que está a falar da Trindade. Podemos recorrer a vários textos. Alguém vai recitar algum texto que talvez não tenhamos falado? Eu gostaria de ler mais um texto. Queria mais um texto, mas antes vamos para uma tradução marroquina.
Para aquele que tem uma Bíblia, analise bem a tradução que usa, porque nem todas as palavras estão em todas as Bíblias, pois algumas Bíblias foram altamente adulteradas e algumas ainda permanecem, outras foram feitas de acordo com a crença. Estamos aqui na tradução marroquina, portuguesa, no livro de 1 de João 5, versículo 7. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Amém. Vamos repetir. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Amém. Amém é uma palavra que eu estou a dizer. É verdade. Que assim seja. Assim é. Verso 8. 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Ou num só. Amém. Vamos voltar para o livro de João. Mesmo livro de João. O livro de João, já não primeira, mas livro de João, capítulo 10, versículo 30. Capítulo 10, versículo 30. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, uma coisa. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E são um. Como? Como poderá ser uma entidade só, ser ao mesmo tempo Pai, ao mesmo tempo Filho e ao mesmo tempo Espírito Santo? Há quem diz que quando Deus é uma só pessoa, que tem aparecido como Pai, e tem aparecido como Filho, e tem aparecido como Espírito Santo. Essa teoria não bate certo. Não bate certo por quê? Não é verdade. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, nós vimos que Jesus, quando foi batizado, saiu da água e o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba, pousou sobre Jesus. E a voz do céu dizia que este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, são 3. Não é uma só pessoa que tem se tornado Pai, tem se tornado Filho e tem se tornado Espírito Santo. Não é verdade. Quando nós vamos para o livro de João a dizer que eu e o Pai somos um, e 1 de João 5, versículo 7 até 8, a dizer que 3 são que dão testemunho no céu, e estes 3 são um, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, não é uma pessoa. Atenção, uma coisa é ser um, são um, e outra coisa é uma pessoa. É diferente. Por exemplo, vamos pegar quando vamos até melhor no Antigo Testamento. Vamos no livro de Gênesis. Eu gostaria de levar o amado em Gênesis 2, versículo 21. Vamos ler até 24. Gênesis 2, versículo 21 até 24. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: este agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então,
Aqui o 24, verso 24 diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então, quando um homem e uma mulher se casam, são uma só carne. Por quê? São uma só carne por quê? Porque concordam. Concordam em estar junto para sempre. Então, essa concordância lhes faz ser uma só pessoa, porque concordam. É o que está aqui em 1 de João 5, versículos 7 e 8. 1 de João 5, versículos 6, 7, aliás, e 8. Três são os que dão testemunho no céu, ou testificam. Testificar é dar testemunho. Testemunham, dão testemunho no céu. Ou seja, os cristãos, ou todo aquele que crê em Cristo, crê em Deus, crê em Cristo, ele tem três pessoas que lhe defendem no céu, ou que dão testemunho do seu trabalho nos céus, que é o Pai, e o Espírito Santo, e Jesus Cristo. E estes três concordam em um só. Ou seja, qual é a concordância? A concordância é de salvar o ser humano. A concordância é de salvar o ser humano. Nenhum deles que não concorda, ou seja, que discorda. O único que discorda está aqui na terra, Satanás, o inimigo de Deus e de todo aquele que crê em Deus. O que concorda é um. Assim como os primeiros cristãos concordaram, aqueles que concordaram com Jesus, foram também designados como um com Cristo. Vamos ler ainda o texto. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 9. Vou levar aos amados a examinarem o livro de Atos. Abrem no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. É melhor até começar no 3. Diz assim: mas seguindo ele a viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Olha, Jesus está a falar com o apóstolo Paulo. Na altura ainda era Saulo, porque não se converteu. Neste instante, esse Saulo tinha a missão de ir caçar os cristãos. Mas Jesus lhe interrompe no meio da viagem com um esplendor. Cegou-lhe os olhos com seu esplendor e disse ao Saulo que: por que me persegues? Na verdade, Saulo perseguia os discípulos de Jesus. Nunca perseguiu Jesus, porque Jesus na altura já estava nos céus. Jesus na altura já foi para os céus. Então Saulo perseguia os discípulos de Jesus, aqueles que criam em Jesus, aqueles que seguiam passo a passo a palavra de Jesus, defendiam o ministério de Jesus com dentes e unhas. Paulo matava estes homens. Então, por isso que Jesus, quando aparece, ele diz: por que me persegues? Por quê? Porque aquele que persegue os discípulos de Jesus, automaticamente perseguiu o próprio Jesus, conforme ele disse no capítulo 14 do livro de João, versículo 23. É melhor até começar no verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é esta a palavra. Quando alguém ama Jesus, ele vai viver de acordo com Jesus. E quando ele viver de acordo com Jesus, Jesus virá nele. Viverá nessa pessoa. No verso 23, Jesus deixa bem claro. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos a ele e faremos nele morada. É por isso que todo aquele que mata um cristão, que mata ou persegue um cristão, então persegue Jesus que vive dentro dessa pessoa, porque Jesus vive dentro da pessoa, assim como aqueles que foram expulsos, ou Jesus expulsou os demônios. Por exemplo, Jesus expulsou os demônios no corpo das pessoas. Aquelas pessoas que eram atormentadas, eram sofredoras, Jesus lhes expulsou os demônios, porque são espíritos danificadores. Agora, Jesus coloca o espírito de paz nos nossos corações. Então, o espírito de paz é o próprio Jesus que vive dentro de nós para fazer aquilo que é bom. Ou seja, o Espírito de Deus é que vive em nós. Por isso que aqui em 1 de Coríntios, vamos tomar a leitura aqui no livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é dessa forma que todo aquele que crê em Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vive nele. Todo aquele que ama Jesus, o Espírito Santo vive nele, para fazer a vontade, para que este faça a vontade do Pai. Então, Jesus é o Filho de Deus, o mensageiro de Deus, o último dos últimos mensageiros de Deus, o último e o mais grande mensageiro de Deus. Jesus, o grande mestre. Jesus recebeu essa autonomia nas mãos de Deus. Por isso que Jesus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus diz assim, Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus recebe toda a autoridade, depois de ressuscitar, recebe toda a autoridade na mão do Pai, dos céus e da terra. E essa autoridade Jesus depois vai entregar. Jesus depois vai entregar essa autoridade. Essa autoridade vai devolver no fim. Vai devolver no fim de todas as coisas. Eu antes quero levar a todos a compreensão das Escrituras Sagradas, pois deixa só aqui ver um texto, 1 de Coríntios 8, versículo 5 até 6. Ele diz assim: Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Então é dessa forma aqui. Nós só temos um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. E temos só um Jesus, um Senhor, Jesus, por quem existem todas as coisas. Ou seja, tudo que existe atualmente, tudo que existe hoje, tudo é por causa de Jesus. Deus criou todas as coisas por intermédio de Jesus e criou para Jesus. Então tudo que existe é por causa de Jesus. Mas só temos um Deus. Temos um Deus e temos um Jesus. E só temos um Espírito. Só temos um Espírito, a saber, o Espírito Santo. Vamos ver isso no livro de Efésios 4, capítulo 4. Diz assim: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então temos um só Deus, um só Cristo, um só Espírito. Não temos Deus constituído, só temos o Altíssimo,
o Deus de todos os deuses. Acima dele não se pode pensar outro. Acima dele não tem além, não há nada. É o máximo. Este Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Deus de todos os deuses, é único. Por isso, Jesus Cristo deixou isso bem claro em Marcos 10, versículo, vamos ver aqui, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Então, Jesus, ele declara que o único bom é Deus. É um só bom, que é Deus. Há um só que é bom, Deus. Vamos repetir a leitura mais devagar. Marcos 10, 18, diz assim: Jesus respondeu, ou respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Então, é dessa forma que nosso Deus, que Jesus indica, Deus Altíssimo, é um. Ele é único. É o único Senhor. É o único bom. Não existe mais outro. Para além dele não se pode pensar outro. Não tem. Pode ter muitas coisas, pode existir vários poderosos na terra. Isso existe, já existiu e existirá sempre. Mas acima de Deus, o Altíssimo, não tem mais ninguém que sobe lá. Ninguém consegue. O que ele fecha, fechou. O que ele abre, abriu. Ninguém fecha. Então, Deus, o Altíssimo, é o único. O Pai de Jesus, o dono de toda a criatura que existe. A partir dos anjos até os confins. Não existe ninguém acima dele. Não existe. Vamos tirar nas nossas mentes a idolatria. Vamos tirar na nossa mente a blasfêmia de que Deus é constituído por três. Deus nunca foi constituído e nunca será constituído. Deus é. E Ele tem criado. Vamos ver ainda o livro de Hebreus. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Gostaria de receber bem esta mensagem, transmitir bem a todos. Vamos começar com o verso 1 do capítulo 1 do capítulo 1 de Hebreus. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou maior ou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Deus perguntou: em qual anjo, dizendo que tu és o meu filho, hoje te gerei? É só Jesus. Essa é a resposta. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A resposta também é só Jesus. Porque até Jesus, Deus, quando viu Jesus a ser batizado, disse que este é meu filho, é quem me é compraz. Mas esta palavra encontramos nos Salmos. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus ministros, quem dos seus anjos faz ventos e quem dos seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Deus, o Altíssimo, diz ao seu Filho que, ó Deus, o teu Deus, ó Deus, o teu, diz assim: o teu trono, ó Deus,
vai existir pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então Jesus foi ungido por Deus para ser Deus, mais do que os seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então Deus, a declarar que Jesus, no princípio deste mundo aqui, desta terra, Deus, esse próprio Jesus Cristo, fundou a terra, e os céus são obras das mãos de Jesus. Então, estes céus que nós estamos a ver, e esta terra aqui, é a obra de Jesus. Eles perecerão, este céu e esta terra perecerá. Jesus também já disse isso quando estava aqui. Ele disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, sem que tudo seja cumprido. Mas tu permaneces e todos eles como roupa velha envelhecerão. Mas Jesus vai permanecer. Então o céu e a terra vão passar como uma roupa velha, mas Jesus vai permanecer. O qual o manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. Então Jesus nunca vai acabar. O céu vai ser enrolado como um livro, conforme já está nas profecias. Mas Jesus vai permanecer. Por isso, temos muita coisa. E no verso 13, diz assim: mas a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Deus, qual dos anjos escolheu para sentar à direita dele? Conforme nós já vimos, quem sentou-se à direita de Deus é Jesus Cristo. Versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos são todos ministros enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, Jesus Cristo é que foi escolhido para sentar-se à direita de Deus. Se nós vermos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 56, vamos encontrar uma coisa. Vamos encontrar uma ligação. Vamos começar no verso 55. Diz assim: mas ele, cheio de Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Verso 56 disse. Começando no verso 55, queria só alertar. No verso 56 diz: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então é dessa forma que quem sentou à direita de Deus é Jesus. Vê que a palavra Deus aparece no princípio como Deus. Ou seja, Jesus é outra pessoa que aparece, que está sentada à direita de Deus. Deus é Deus sem mesmo ninguém. É Deus. E ao lado de Deus está sentado, à direita de Deus está sentado Jesus. Então não é Jesus, não é a união de Jesus e a união do Espírito Santo e a união do Pai que faz com que seja Deus. Não. Deus é um e Jesus é outro e Espírito Santo é outro. E os dois, tanto Jesus como o Espírito Santo, dependem do Pai, que é Deus o Altíssimo. Então, nós temos que voltar para a verdade. Voltar para tudo que se chama verdade e real. Aquilo que se constata nas Escrituras Sagradas. Aquilo que se vê, que está claro. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, Jesus recebe o livro de Apocalipse na mão de Deus, e assim que Deus entrega esse livro de Apocalipse a Jesus, Jesus também, por intermédio do seu anjo, ou seja, entrega esse livro na mão do anjo, e o anjo dá a João.
Então João faz saber nas igrejas. É dessa forma que as coisas funcionaram, ou funcionam. Deus dá a ordem a Jesus, Jesus dá a ordem a seus anjos, e os anjos chegam aqui. Tudo que nós temos hoje, que é conceito da Trindade, é uma mera invenção e uma idolatria. Todo aquele que é trinitário, todo aquele que crê na doutrina da Trindade, não herdará o reino dos céus, porque adora Deus idólatra. É idólatra. É um Deus idólatra, um Deus que não existe, um Deus que as pessoas imaginam, um Deus que só está na imaginação, não é real. Sabes quando é que começou isso? Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25, vamos encontrar a palavra que ele proferirá a palavra contra o Altíssimo. O que é proferir palavra contra o Altíssimo? É falar contra o Altíssimo. Falar contra o Altíssimo como? Uma destas formas de falar contra o Altíssimo é falar que o Altíssimo, para ser Altíssimo, foi constituído por três. Mas onde é que já se viu isso? Apocalipse 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1 diz assim. Ele descreve uma igreja que domina todos os reis ou todos os governantes da terra. E essa mesma igreja tem as suas filhas. Ou seja, tem as igrejas também pequenas que lhe seguem. Ou que seguem as ideias deles. Ou que aceitaram as doutrinas dele. Praticamente, não vamos rodar muito. Vamos falar da igreja mãe atual. A igreja mãe é a católica romana. Uma igreja que foi fundada nos séculos 3. Uma igreja que no princípio começou como reinado, que na qual Jesus até foi a primeira pessoa a ser morto por um dos seus, como diríamos, um dos seus governadores. Aquele que fez com que, aquele que lavou as mãos, que limpou as mãos dizendo que eu não faço parte desse crime, era romano. Naquela altura a igreja romana não era igreja, era um governo. Depois de massacrar todos os cristãos, ela agora inicia o método de sensibilização. Quando começa o método de sensibilização e de paz, é quando se infiltra nos cristãos e faz com que agora ocupe o trono da igreja. Ou seja, se finge ser religioso para dominar as pessoas.